Olá! Tararara. Ai. Cara, Rodrigo, tô com coceira no meio das costas. Ruim, né? Que foi, Pickle? Pickle! Gente, vou virar a câmera pra vocês verem. Piquinho. Olha! Dá oi pros seus fãs, Pisco. Não quero falar com ninguém. Pronto, vocês já viram que ele tá aqui no sofá hoje. Né, Pisco? Tá boladão, porque a gente tem um vizinho novo aqui e o cachorro anda. Sabe aquele cachorro que não tem a unha cortada? E fica. Pois é, aí o Pisco tá super bolado, porque o bicho de noite começa a correr e pra ele é novidade. Hoje estamos na nossa live Chicotadas. Gente, as chicotadas nada mais são do que dúvidas que vocês têm, mas que na realidade até vocês mesmos acho que já sabem a resposta, só que vocês precisam ouvir, entendeu? Então, assim, algumas coisas são até frases, não tem nem interrogação quando vocês colocam na caixinha. São praticamente afirmações de vocês, né? Vocês querem, assim, que aquilo seja extirpado, né? Retirado da vida de vocês, mais ou menos assim. Então, assim, vamos começar. Quero me libertar de receitas. Como faço? Então, você está no lugar ideal. Se você já quer se libertar de receitas, continua acompanhando aqui. Porque o objetivo que eu tenho é ensinar vocês a fazerem as coisas através de receitas, às vezes. Mas muitas vezes não. Tanto é que vocês veem que, assim, 90% das aulas não tem receita, certo? Porque vocês são capazes de fazer as suas próprias receitas quando vocês têm uma orientação para isso. Então, acompanha aqui que você vai conseguir, tá? Por que meu pão 100% integral não fica como pão 100% farinha branca? Gente, ri não, cara, isso é sério. Por que é sério? Porque a pessoa que tem essa dúvida, para ela pão é pão. E simples assim, né? E não tem nada de errado em pensar uma coisa simples assim. Porque a gente faltou aquele conhecimento primordial que farinhas diferentes dão resultados diferentes. Anotem isso. Porque vocês sabem que muitos dos meus mantras depois são vandalizados na internet e as pessoas não dão o crédito, né? Tipo o forno, né? O melhor forno é o forno que você tem na sua casa, né? Pois é. Então, outro mantra é farinhas diferentes, resultados diferentes. A gente tem vários mantras aqui, né? Quem me segue sabe, quem acompanha já há 3 anos sabe que isso se repete, isso é verdade. A farinha integral, ela não é igual à farinha 100% branca. Então, como você vai cobrar o mesmo resultado dela, tadinha? É a mesma coisa que a gente, por exemplo, filhos da mesma mãe, eles não vão ser iguais, não vão ter comportamentos iguais. Gêmeos, apesar de gêmeos, eles também se comportam diferente. Então, entende que mesmo sendo farinha de trigo e mesmo sendo pão o produto final, que pode soar uma coisa parecida, ele tem que ser diferente, tá? Farinha integral, geralmente, tem toda a parte, tá, do grão. Então, isso tem uma resposta diferente na malha de glúten, tem uma resposta diferente na hora do salto, no tempo de fermentação, na textura, no sabor, na cor. Olha aí quanta coisa. Então, é lógico que ele não vai ser igual. Não pode ser igual. Ele não é a mesma coisa. Alho não é cebola, né? Farinha integral não é farinha branca. Então, relaxa. Você não está errando. Você apenas está com a falsa ilusão de que tem que ser igual. E não tem que ser igual. Foi, né? A massa tem que dobrar na primeira fermentação? Não, gente. A massa não tem que dobrar. Se liberta disso também. Tô eu aqui para tirar esse monstro, esse fantasma, esse bicho papão da sua vida. Esse negócio de primeira, segunda, terceira, parece até marcha de carro, não parece? Gente, o que a gente aprende? Quem aprendeu a dirigir aí sabe. Como é que a gente troca da primeira para a segunda? Vocês lembram disso quando vocês aprenderam? Ou vocês já esqueceram? Eu aprendi que o carro pede. Eu aprendi que não é só a velocidade.
né? Que muitas vezes o barulho do motor vai pedindo e você sente que tem que trocar a marcha, certo? Então entendam que esse negócio de primeira, segunda, terceira fermentação não é igual a marcha de carro, que você consegue, dobrou de volume e acabou a primeira fermentação, tipo, agora é na hora de passar para a segunda fermentação. Isso não é dirigir. Isso é uma coisa muito mais livre do que vocês possam imaginar. E vocês precisam se libertar desses conceitos. Por quê? Quando você engessa em primeira, segunda, terceira, N fermentações, você perde o referencial. Porque muitas vezes quem engessa esses tempos não te conta os parâmetros para seguir. E aí você fica perdido. Se tem que dobrar, se não tem que dobrar, o que tem que fazer. A melhor coisa é você entender que você tem que fazer um pão. E que você tem vários métodos. E que você tem que seguir um método. E que dentro do método que você segue, existem parâmetros. E não pegar essas regras de primeira, segunda, terceira fermentação e tentar encaixar com N métodos que existem na vida e no Google, tá? Então entendam isso. Isso é um foco de errar. Porque se você não tem parâmetro, não adianta nada eu vir e falar assim pra você. Por que isso, gente? Instagram, não faz isso comigo não. Rodrigo, vê se Maria Luísa tá usando a internet. Eu vou na internet aqui agora. Porque pausou aqui. O que acontece? Quando vocês ficam nisso e vocês querem uma resposta, vou dar um exemplo que pode levar vocês assim, a ficar com raiva. Nanda, precisa dobrar? Sim, precisa dobrar na primeira fermentação. E aí você faz isso. Tem um bicho aqui andando. Gente, minha casa tá cheia de bichos. E aí o que acontece? Seu pão dobra. Aquele bichinho. Matei mesmo, gente. Bad karma. Lamento. Não gosto de formigas que o pisco pode pegar. O que acontece é o seguinte, se dobrar o seu pão, e aí você coloca numa geladeira, que não é lá essas coisas, sabe? Aquela geladeira que tá mais para lá do que para cá, e seu pão não aguentar fermentar muito tempo, você vai ficar com raiva de mim. Você vai falar assim, eu perguntei para aquela mulher me falou que tinha que dobrar, fiz isso e deu errado. Só que você pegou só um pedaço do processo, entende? E existem várias formas de fazer. Não está errado quem divide nesse primeira, segunda, terceira, enésima fermentação, de quem tem esses parâmetros. Você só tem que procurar entender quais os parâmetros que você está seguindo. Porque quem tem que ter e desenvolver as suas próprias regras é você, quando você está fazendo o seu pão. Laminação, você usa? Não. Você acha diferente das dobras? Sim, completamente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver, gente. Esse negócio de laminação é coisa de gringo. Gringo curte isso. Mas para fazer um pãozinho, né, gente? Para fazer 12, para fazer 4, já complica. Até baixei de 12 para 4. Porque quando a gente precisa estender a massa grandona, que nem o pessoal faz na laminação, Rodrigo, para com seu pé, criatura. Quando as pessoas precisam fazer isso, é um pãozinho. E precisar, não precisa. Se você faz uma mistura, faz os repousos, ou se você faz um método direto dentro de uma batedeira ou num equipamento e retira a sua massa no ponto de véu e você espera os tempos para fermentar ou você joga direto, não interessa. Laminação é dispensável. Até ontem de manhã, um rapaz entrou na live, ele mora na Alemanha, e ele falou, eu faço e não vi diferença nenhuma. Eu falei, cara, graças a Deus que você falou que eu não precisei falar. Porque não tem, gente. Isso é ilusão. Mas fulano faz laminação, fulana faz e tem alvéolos. Gente, não é isso que garante o alvéolo, tá? Só para dar mais uma amarrada aqui. Porque a laminação geralmente está diretamente ligada a pessoas que querem fazer alvéolos. Gente, se a pessoa fizer laminação e não fermentar direito, vai ficar ruim. Então não é isso que vai dar o sucesso. É todo um processo, onde isso é dispensável totalmente. Podemos fazer brioche com levain? Podem. Vamos entender um conceito universal. Fermento vai fermentar o pão. Uau! Gente, entende? Quando eu falo fermento vai fermentar o pão, isso é muito profundo. Fermento é tudo. Tudo. Fermento biológico fresco, fermento biológico instantâneo seco, fermento biológico seco e levain, que é o quê?
o fermento natural, cultivado, selvagem. Ah, lá na Europa existe o comercial, que eles vendem no pacotinho. Sim, existe. Então, aqui no Brasil ainda só tem, acho que é Puratos que faz, se eu não me engano, e não vende no mercado pra gente, tá? Tem gente que já faz lá fora a massa madre, que é o nosso levain, na indústria. Existe isso para comprar. Aqui nós não temos. Mas também seria um fermento. Então entendam que tudo isso é fermento. E vocês podem fazer tudo o que vocês desejarem, se vocês fermentarem e tiverem processo. Só não queiram os mesmos resultados, ok? Mas se vocês fizerem um longo processo, vocês vão ter sim um pão de alta digestibilidade. Isso não é somente um benefício de fermento natural. O fermento natural dá várias outras coisas. Ele faz com que nosso pão tenha outras características também. Eu queria saber como descubro a quantidade de gliadina e glutenina na farinha. Isso é um dado extremamente técnico. Somente o técnico tem. E, na realidade, ele tem a proporcionalidade. A quantidade de cada proteína, só moinho, tá? E você, teoricamente, não precisa dessa informação. Você precisa a sensibilidade de pegar a massa e entender o que vai dar mais o que, tá? O que vai fazer ficar mais elástico, mais extensível. Então, as quantidades, nominalmente, não adianta nada se você não tiver percepção manual. Fazer mais de uma receita, interfere no rendimento do fermento? Eu confesso para vocês que eu fiquei meio em dúvida com isso. Por quê? Porque eu entendo que fazer mais de um pão ao mesmo tempo, essa é a primeira interpretação que eu tenho. Você vê que até quando a pessoa quer tomar chicotada, nem ela sabe de onde é que, né? Opa, tô assim voando. Então, olha só, mais de uma receita. O que eu entendo? Que a pessoa está fazendo mais de um pão. Se isso vai alterar a performance do fermento. Existe o efeito massa, né? Uma massinha se comporta diferente de um mação. Entendam isso é verdade. Assim, como você alimenta um pouquinho só de fermento natural no seu pote, é diferente de você alimentar muitão. Tá? Eles têm outra força. Isso é visivelmente, você olha, energeticamente, quimicamente, fisicamente, existem energias e reações que fazem com que isso tenha um efeito massa de propagação maior, mais poderoso. Então, isso é uma primeira resposta. Ou seja, vai alterar a performance? Alterar não altera. O que você tem são velocidades no centro da massa, diferentes de nas pontas. Aquele lance de você ter uma maçona numa caixona, no centro da massa vai estar num ponto de fermentação diferente das pontas. Isso se deve a temperaturas também, tá? Então, isso é uma resposta. Se a gente for interpretar por outro lado, do tipo, mais de uma receita interfere no rendimento, em termos de quantidade, eu também posso interpretar assim, do tipo, se vou fazer 10 pães, tenho que multiplicar 10 vezes a quantidade do fermento. Nos pães de farinha de trigo, quando você está utilizando a regra do padeiro, geralmente a proporcionalidade você vai escalando os ingredientes, ok? Mas em pães sem farinha de trigo, em pães gluten free, eu já comentei com vocês que algumas receitas não são escaláveis, elas têm um limite. Justamente por causa desse efeito massa, que no gluten free se comporta de outro jeito, tá bom? Deixa eu fazer eu faço pausas nessas aulas, por quê? Porque às vezes vocês perguntam coisas sobre o que eu estou falando que não está listado aqui e é interessante, porque vocês vão tomando meio que coragem e perguntam, né? E isso é importante. Todos vocês que estão aqui, sintam-se oi, né? Dei oi para todo mundo, faz de conta. Faz de conta apenas. Então, vamos lá. Oi, Pisco. Pisco já se enroscou aqui, gente. Pisco tá se lixando pra gente. Pisco tá aqui, liguei o ar-condicionado, ele tá aqui dormindo. Vamos olhar aqui o que vocês vão perguntar, porque normalmente vocês perguntam coisas durante. Posso fazer um pão de longa fermentação e assar fora da panela? Sim, pode. A diferença é só a casca crocante? Não.
você consegue ter exatamente até a mesma casca. E como a gente pode provar isso? Gente, que tem muita gente que assa pão fora da panela porque coloca pedra no forno, porque tem um forno que consegue chegar numa temperatura e a pessoa aprende a trabalhar com aquele forno, até mesmo sem a panela. Porque existem fornos no estilo forno lastro, que você tem a pedra e tem a resistência, tanto em cima quanto embaixo, e aí você assa sem panela. E muitas vezes a pessoa não consegue diferenciar se esse pão foi assado na panela ou se foi assado fora da panela, tanto visualmente quanto sensorialmente, quando ela come. A técnica para você fazer é a mesma, você só vai adequar o tipo de forneamento, tá? Por que eu digo isso? Gente, porque eu já testei. Eu já dei pão de panela e já dei pão de forno para a pessoa e a pessoa não sabia dizer qual tinha sido feito aonde. Então, assim, e visualmente também. Só que a gente fala, né? Tipo, quando eu posto e o pão não foi feito na panela, geralmente eu falo onde eu fiz o pão. Quando o pão está dentro da panela, geralmente ele foi feito dentro da panela, tá? Então, a sua pergunta é muito pertinente. A gente pode fazer sim. E a diferença não é a casca, tá? A diferença é só o método que você vai trabalhar e o domínio que você tem na hora de assar o seu pão. Como conseguir uma casca mais fina? Depende do estilo que você está fazendo, do seu processo, mas muito do seu domínio do forno e da fina sintonia da quantidade de vapor ajudam nesse processo. Posso borrifar na panela para conseguir a pestana? Na realidade, você não vai borrifar na panela. Você vai borrifar na tampa e vai fechar. Só que isso não vai te dar garantia de ter a pestana. Não chora. Eu sei que você acreditava nisso. Isso é um mito, tá? O que acontece é o seguinte: a pestana é o resultado final de todo um processo feito, tá? Mas é todo um processo mesmo. Inclusive, o ponto crucial é o ponto de fermentação, aliado ao seu forno, tá? Muitas vezes, a gente nem precisa borrifar. Eu já fiz o teste de não borrifar, tampar a panela e tem pestana do mesmo jeito. Por quê? A panela é pequena, gente. Então, até a própria umidade que tem dentro do pão é suficiente. Mas a gente borrifa por quê? Porque o seguro morreu de velho. Gera um vapor lá e tá tudo certo. Entendeu? Essa semana assisti a live do Rogério, onde ele reforça que o pão, além de ser arte, quando é artesanal, o número de variáveis é muito grande. Sim, é muito grande. Hoje estou fazendo pão usando o meu fermento. Que vitória, né? É muito bom. Nanda, posso borrifar água no pão também, quando ele estiver na panela ou somente na tampa? Cara, você tem que pensar que para que tu vai borrifar água no pão? O universo da panela é muito pequeno. Então não tem essa necessidade, entende? Quando a gente está num fornão, a gente tem um super vapor, mas o vapor não é um jato direto no pão, tá? Então entendo que vocês não precisam se estressar de deixar o pão molhado, é o ambiente, não é o pão, é o ambiente, tá? Fermento natural comprado, nem tem graça. Mas, gente, tem. Sabe por quê? Porque se tem para vender, é porque tem quem compre. Essa é uma lei, assim, universal do comércio. Se tem para vender, é porque tem quem compre. Acredita nisso. Nem todos são como nós, né? Que querem criar o fermento. E por que não deixar a vida prática de quem não quer criar? Você já pensou nisso? Tem sempre o outro lado. Qual a melhor farinha para fazer pão? A farinha que você tem à sua disposição e que você é capaz de entender. Anotem mais este mantra, que logo, logo ele será utilizado. Qual a melhor farinha para fazer pão? A farinha que você encontrar perto de você e que você conseguir trabalhar com ela. Por quê? Muitas vezes você cria essa limitação de achar que você precisa da farinha e a farinha nunca vai estar à sua disposição. Você vai deixar de fazer seu pão por causa disso? Não. Então tem que testar a farinha que está perto de você. Posso usar uma lâmpada numa caixa para aumentar a temperatura de lá? Sim, pode, com certeza. Só tenha cuidado com o material da caixa. Lembrem-se que eu já queimei quase o armário da minha sogra, né? Contando para vocês fatos da vida real. Nanda, quando faço pão, os alvéolos têm formato irregular.
Uns enormes, outros pequenos. Isso é problema, né? Não, não é um problema. Como faço para deixar melhor? Continua fazendo, tipo o peixinho do Nemo, continue a nadar. Gente, olha só. Entendam que todos os alvéolos, todos os buracos não vão ser exatamente milimetricamente, psicopaticamente iguais. Gente, isso é toque. Relaxa, tá? Não vai ser tudo igual. Nada é tudo igual. Nada é assim tão singular. O que você tem que pensar é o seguinte: se tem um buraco desse tamanho e um outro desse pequenininho, o seu pão não está alveolado. O seu pão provavelmente tem uma bolha e um alvéolo ali e outro aqui, entendeu? Você tem que ver se existe assim, se eles pipocaram, sabe? Pela diagramação toda da fatia, quando você corta. Agora, todos eles iguaizinhos, cara, relaxa, isso não existe. Ah, mas eu vi em lugar tal. Cara, não para de ver esse lugar. Melhor coisa que você faz. Abandona esse lugar. Consigo fazer esse cinnamon roll com levain? Consegue fazer tudo. No início da live comentei sobre isso. Pão, fermento. Fermento é uma coisa universal e você escolhe o fermento que você deseja trabalhar. Fermento de litro pode usar em qualquer pão? Pode. É fermento, gente. Vocês só têm que saber o que vocês estão fazendo. Qual o melhor momento para usar o fermento natural? Depois que ele atinge o pico, após alimentar, ou depois que ele decresce? Então, eu não consigo ler seu nome. Olha só, o que acontece é o seguinte: vocês podem usar o fermento na hora que vocês desejarem. O grande lance é vocês estarem preparados e colherem os frutos disso. É que nem uma árvore. Vocês podem colher a fruta madura e logo degustar. Ou vocês podem colher a fruta verde e esperar ela amadurecer. Vai ser a mesma coisa do que ela amadurecer no pé? Não. Entendem? É mais ou menos isso. As coisas têm um tempo para serem consumidas, onde elas estarão mais interessantes. Não quer dizer que você não vai gostar de uma fruta que está de vez. Tem gente que gosta. A minha filha, por exemplo, adora. E tem gente que gosta das frutas mais maduras, tipo eu. Por quê? Porque tem mais açúcar, eu gosto mais. E daí? Meu médico disse que não é legal, mas eu gosto. Paciência, eu gosto. Então, assim, tem gente que gosta da banana mais pra verde. Tem gente que gosta da banana super pintadinha. Eu. E tem gente igual a Maria Luísa, que não suporta. E o Rodrigo, que não tá nem aí pras bananas. Bom, o negócio é o seguinte: o fermento é tipo isso. Pensa na banana. Banana verde, banana amarelinha, banana super pintadinha. A super pintadinha já tá passando, né, gente? Já tá cheio de mosca, inclusive. Às vezes você nem consegue... aquela parte que... ela já tá saindo do pedúnculo, né? Já tá meio marrom, né? Vocês sacam como é que é. Então, faz de conta que seu fermento decrescendo. Você vai ter outro tipo de atividade. É outro tipo de condição. São outros trabalhadores naquele fermento. Eles estão em outro pique, tá? O pique da pessoa, do fermento, que está lá no topo, ou seja, a banana amarelinha, né, que não tem nenhuma pintinha, é outro, tá no equilíbrio. Então você tem outra performance. E quando você usa antes, tá o quê? Não tá na hora de usar. Aí é o verde, entendeu? Só serve para biomassa, no caso da banana. Então, assim, o fermento você tem que esperar. Gente, vou cortar o pé do Rodrigo. O Rodrigo tem problema com o pé, porque ele fica mexendo esse pé na minha frente. Né? Gente, o que é isso? A pessoa está aqui e ela fica mexendo esse pé. Eu vou cortar esse pé. O que acontece, então, para você que me pergunta do fermento em utilizar em várias horas, lá? Você pode usar na hora que você quiser. Só que você tem que estar disposto a entender os diferentes comportamentos do fermento, tá? Eu gosto de usar na melhor hora. Por quê? Porque é onde eu vi melhores resultados. Já usei antes? Antes não, tá, gente? Eu seria mentirosa se eu falasse para vocês: alimentei o fermento e logo usei. Mentira, tá? Tudo tem limite. Óbvio que eu não fiz isso. Mas eu já usei ele no pico, já usei ele um pouquinho antes, assim, mas porque eu já conheço ele, e já usei depois. Já usei até no dia seguinte. E aí, o que acontece? O pão fermenta diferente, gente. E eu não curti. Simples assim. Então, eu gosto de falar para vocês o que eu gosto, né? É tipo coisa que eu vendo. Eu gosto de vender o que eu gosto de comer.
O que eu não gosto de comer, o que eu não faço pra mim, eu não vendo. É simples assim. E tem coisas que eu faço também que eu não vendo, mas aí eu ensino vocês a fazerem, né? Tipo, boto lá no feed porque não tô podendo ficar fazendo um monte de bolo, né? Porque minha vida é mais pra pão. Entenderam? Deixa eu botar, vou lá aqui pra baixo. Oi, Nanda, é mais importante, mais tempo... Ah, sua pergunta estava aqui. Você achou que eu não ia fazer essa pergunta? Tá aqui sua pergunta. Inclusive é a próxima. Mais tempo de autólise ou mais tempo de primeira fermentação? Bom, se você estava aqui no início, você viu que eu não tô nem aí para esse negócio de primeira, segunda, terceira marcha de fermentação, né? Eu sou da galera, que não tô nem aí para isso, gente. Não tô aqui para isso não. Isso é uma chatice. Sério mesmo. É chato, enrola a minha cabeça, não faz o meu pão ficar do jeito que eu quero, tá? Eu perco o controle ficando contando essas coisas, fico escrava de um negócio que não tem nada a ver. O negócio pra mim é fazer pão e ser legal, tem que ser maneiro. Se não for legal, eu não quero fazer. E esse negócio de primeira, segunda, terceira me irrita, sabe? Então, eu aboli com isso da minha vida. Não tem isso pra mim. E aí, quando você me fala mais tempo de autólise e mais tempo de fermentação, é como se você falasse assim pra mim, ó. Nanda, eu quero fazer uma carne. Eu coloco mais cebola ou mais alho? Alho não é cebola. Autólise não é primeira fermentação. Por quê? Porque na autólise, a priori, não temos fermento, certo? Os benefícios da autólise são uma coisa. Quando você está esperando um tempo de fermentação, é outra coisa, já tem fermento. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, você pode tirar essa dúvida do seu planeta. No seu planeta pão, não tem isso. Autólise é autólise, fermentação é fermentação. Se é no primeira, segunda, terceira ou quinta, não importa. A autólise não tem nada a ver com isso. A autólise é uma etapa que pode ser opcional na sua vida. Porque se você optar por fazer método direto, tá ok. Tá bom? Não tem problema. Quem curte autólise sou eu, né? E eu gosto de método direto para outras coisas. Vocês sabem disso também, porque eu contei já para vocês. Então, mais tempo de autólise ou mais tempo de primeira fermentação, abandona isso. Escolhe o que você quiser fazer, mas uma coisa não elimina a outra, tá? Dividir a massa antes ou depois da pré-modelagem. O que eu entendo? Que você tem uma massa que vai render mais de um pão e que você tem dúvidas. Então, eu vou te contar como é que é a vida. A vida é, vamos fazer uma ação. Quando a gente faz uma ação, a gente divide, dependendo da quantidade da massa, em várias caixas. Por quê? Porque a gente não quer justamente que eu não posso botar aquela maçona, tipo 30 quilos numa caixa, primeiro, porque eu não vou conseguir. Então, eu já divido por causa disso. Segundo, eu quero mais uniformidade em toda a fornada. Por quê? Porque eu não quero um centro de massa super fermentado e as pontas não. Então, dividir em mais caixas me dá maior uniformidade, certo? Estão acompanhando. Então, eu tenho uma maçona numa caixa. Vou fazendo as dobras. Ou não, tirei do equipamento, estou deixando descansar. Já está no ponto de véu. Cara, eu quero fazer 10 pães. Eu vou porcionar em 10 pedaços. E vou fazer a pré-modelagem. Vou esperar. E depois vou modelar. Entende? Então, quando você me fala dividir a massa antes ou depois da pré-modelagem, eu sempre porciono e já que eu porcionei, eu vou aproveitar para fazer a pré-modelagem. É assim que funciona. Por quê? Na hora que a gente porciona a massa, é muito difícil você ser certeiro 100% em todas as bolinhas. Então, fatalmente, você vai acabar fazendo uma composição. Às vezes sobra um restinho e você distribui para todo mundo. Vocês entendem? Então, já que estou fazendo isso, eu faço aquela boleada, pré-modelagem e pronto. E vou esperar e depois eu modelo meu pão. Mais receita? Tá, deixa eu olhar aqui, que aí depois eu continuo aqui. Tem algum vídeo seu ensinando a fazer o levain? Então, Conceição, a gente faz um evento e lá no evento a gente tem as aulas, tá? Onde vocês começam a dar os primeiros passos para fazer o fermento natural de vocês. Porque vocês precisam de uma orientação. Somente um vídeo deixa vocês muito perdidos. E eu não tenho como atender e solucionar as dúvidas. Então, eu crio um evento, vocês vêm para o evento, tiram as dúvidas, eu aviso que o evento vai acabar, vocês choramingam e assim a vida vai há 3 anos. Essa é a realidade, tá? Depois disso, eu sempre abro as inscrições para o Panifix.
Lá eu tenho várias formas de criar o fermento, tenho suporte, tenho material escrito e tudo mais que você possa imaginar, não só de fermento natural, mas de várias outras coisas. Então eu tenho um conteúdo aberto, onde eu chamo e dou para vocês, tiro dúvidas, faço aulas de revisão, faço tudo o que eu posso. Depois, só no curso pago. Eu faço pães com levain e fermento biológico junto, pode? Eu tenho falado muito sobre isso, mas entende a máxima. Você é dono de como você vai fermentar o seu pão. Então você pode misturar. Se alguém falar para você que você não pode, você entra por aqui e sai por aqui. Quem manda no seu mundo é você, tá? Você fermenta seu pão como você quiser. E não tá errado. Qual a proporção para a farinha da... Aí você já está querendo outra coisa. Aqui não é meu canal. Esses negócios de proporção, de receita, não é comigo. Como muda a quantidade de fermento quando troco pelo seco? Eu vou postar para vocês. Tem uma regrinha. Isso tem uma regrinha assim, que a gente multiplica geralmente através do fresco. Quando a gente quer transformar de fermento fresco para fermento biológico seco, acho que você vai multiplicar por 0,30. E o instantâneo seco, se eu não me engano, se eu não estiver trocando, você multiplica do fresco vezes 0,35. Posso pegar e escrever isso em algum post e colocar para vocês. Agora, quando você quer fazer essa regrinha para levain, não adianta, porque levain tem um monte de levain, então, né? Leila, adorei o que você falou. Se você quiser postar aqui, pode postar. Nanda, posso fazer pães coloridos com abóbora e espinafre? Lógico, eu ensino no meu curso. Como eu poderia fazer a adição desse tipo de ingrediente para deixar meu pão colorido? Então, gata, isso eu coloco lá no treinamento, porque são coisas mais avançadas. Aí eu tenho que dar todo um suporte, todo um apoio para vocês, e aí não consigo fazer isso de forma individualizada aqui no aberto. Nanda, o tipo de farinha também está ligado diretamente na formação da pestana e do alvéolo? Não, Renatinho, tira esse mito da sua cabeça, tá? Alvéolos e pestanas, vocês precisam se libertar. Por quê? Gente, eu queria muito que tivesse aqui um aluno que eu tenho, que chama Fábio. E um dia, eu vou contar a história para vocês, que o Fábio, se ele estiver aqui, ele vai aparecer, ele vai falar, mas eu não sei se ele está aqui, porque eu não vi ele entrando. O que acontece? O Fábio gosta muito de trabalhar com outras farinhas. Ele usa a italiana, acho. E aí ele foi pro curso, e no curso a gente usou a francesa. E aí ele achou bem legal. Por quê? Porque ele teve contato com outra farinha. Mas eu comentei no curso e eu estava com uma massa em paralelo com a rosa branca, que é uma farinha nacional. Com a rosa branca de mercado, tá? Do saquinho azul, que é a mais simples que a gente encontra. E aí tá bom, papo vai, papo vem. Um dia ele me chamou e falou assim, tá. Ele falou assim, mas eu não consigo fazer com a rosa branca, porque a que você tem é a premium. Eu falei, cara, a que eu mostrei lá na aula e a que eu tirei as fotos aqui no feed é a de saquinho do mercado, cara. Aí ele falou, tá bom, vou ver. Aí, sei lá, passou 2 dias, ele mandou a foto de um pão lindo. Aí ele botou uma carinha assim, ó, com a rosa branca do mercado. Aí eu botei um kkk pra ele, né? Aí da baixa conexão. Agora ele veio me mandando umas fotos, aí eu falei assim pra ele, tá vendo? Você mordeu a língua, né? E assim, super pestanas, com alvéolo, miolo interessante. Aí ele falou, o sabor é outro. Eu falei, meu querido, também não tá querendo tudo, né? Farinha já é diferente, não vai estar o mesmo gosto, mas eu gosto muito. Ela carameliza bem, ela tem um sabor muito melhor do que até mesmo que a italiana, eu gosto comparando. Então, o que acontece? Vocês têm que se libertar disso. Eu tenho outros alunos também, cara, que fazem com Dona Benta simples. Então, assim, tem uma aula no YouTube com várias farinhas que eu comento, mas se libertem de uma vez por toda desse lance de tipo, só com a farinha tal eu vou conseguir. Não, gente, não tem nada a ver, cara. É 95% toda metodologia, 5% ingredientes. Pensa assim, tá? Não deixa isso tolir você. Seus bolos lindos. Então, meus bolos não são todos feitos com levain, mas quando eu faço com levain eu conto para vocês e postei já as receitas para vocês. Não só a receita, todo o passo a passo para fazer.
Eu até falei pro Rodrigo que eu queria fazer uma aula no YouTube filmada com o passo a passo dos bolos. E o Rodrigo falou pra mim que as pessoas não iam querer, que as pessoas querem é pão. Depois eu vou fazer uma enquete pra saber se vocês querem, porque tem algumas pessoas que mandam assim: "Adorei o bolo, mas o seu ficou mais bonito". Gente, e os bolos são lindos que eu recebo as fotos. Eu acho que vocês precisam de um tratamento mesmo comigo. Nanda, para alimentar o fermento e manter ele forte só usando farinha forte, Marcela, vamos pegar aquele mantra que eu acabei de falar que eu acabei de esquecer o nome, gente. Que vergonha. Pro Renato. Para com esse negócio de marca. Se inspira no Fábio. Entendeu? A melhor coisa é você saber tirar proveito do que você tem. Muitas vezes você não vai ter a condição ideal, mas e daí? Você faz mesmo assim. Num dia frio, é melhor usar água morna? Olha, num dia frio, eu não uso água morna. E eu vou te contar por quê. Porque na maioria das vezes, a água e a farinha já vão acabar beirando, no final da minha massa, na mistura, uns 22. Então, para que eu vou botar água morna, gente? Eu tenho a energia da mistura ainda para ser feita. Quando a gente manipula a massa, a gente dá energia. Então, aquela massa vai subir de temperatura. Isso é físico, tá? Então, não precisa desse negócio de água morna. Agora, estou na Groenlândia, está a -7. Aí realmente a sua água vai estar fria. E aí você vai ter que aquecer. E aí 20 graus vai equivaler a morna para quem está na Groenlândia. Tá? O exemplo de esdrúxulo, que é para você entender que morno é relativo também, de acordo com a temperatura que a gente está. Porque o que é frio para mim pode não ser frio para você. Entende? Pra mim, tipo, 10 graus não tá frio. Cara, -6 já tá frio. Entendeu? É meio isso. Vendi meu primeiro pão com levain. Ah, fala sério, cara. Fica insegura, não. Vende mesmo, que é bom. Com certeza a pessoa ficou feliz e você mais ainda. Vender é um reconhecimento. É bom. Para elevar a temperatura, uso micro-ondas com um copo de água quente. Não, você pode botar dentro do micro-ondas um copinho de água quente, é isso? Sim. Agora virei a louca da farinha. Um levain de farinha branca pode ser alimentado com farinha integral? Se você desejar esse tipo de protocolo, sim. Mas eu não vejo motivo. A não ser que seja a única farinha que você tenha à sua mão disponível. E mais uma vez o Rodrigo vai ter o seu pé ameaçado. Rodrigo, se você sentasse direito, cara, você não ficava balançando esse pé. A mãe do Rodrigo, gente, não ensinou esse menino a sentar. Porque todo dia eu mando ele sentar direito. Gente, é impressionante isso. É impressionante. Não tem uma live que eu não falo do pé do Rodrigo. E ele tem um problema no joelho. E ele senta de uma forma que machuca o joelho. Ele me chama de chata. Eu tô cuidando da saúde dele. Ele me chama de chata, para vocês verem como é que são as coisas. Como saber se meu levain está bom? Cara, eu acho que você tem que ir pro divã do levain. O que é um fermento de litro? Isso é bom pro divã do levain também. O fermento de litro é o fermento de litro. Posso explicar no divã do levain. Aqui é mais aleatórios. Mas assim, fermento de litro é um negócio que eles misturam um monte de coisa. Depende da pessoa. Tem até açúcar no troço. É de litro mesmo. É um troço aguado. Aí é farinha. Tem fermento que tem até sal, gente. Né? É um negócio... Hã? Sim, fica sempre uma garrafa PET, é realmente de litro, né? Bota na garrafa de Big Coke. Mas é isso aí, cara. Depende da família, né? Cada família tem a receita do seu fermento de litro, ainda tem isso. Quando muda a proporção no refresco? Divã do levain. Nanda, quero fazer 2 pães. Em que momento posso dividir a massa? Pati, volta a live. Eu expliquei bonitinho, tá? Obrigada, pão da... Ah, viu? Eu tenho certeza, você vai riscar isso da sua vida. Nunca mais você vai ficar com essa dúvida. Agora você encaixotou essa dúvida. Mari, Jean Pietro, vamos guardar essa sua dúvida para o divã do levain? Senão essa live vai acabar ficando só de levain. Que isso, Claudinha? Você tem certeza que você estava cuidando da família. Estou com dificuldade para achar o termômetro infravermelho. Só acho da cor laranja. Ah, filha, compra esse e lambe os beiços. Onde compra o seu? O meu não é preto, o meu é azul. O meu é azul.
Mas relaxa, cara. Esse laranja aí é que você não deve gostar de laranja, né? Eu também não gosto, não, mas é o que tem pra hoje. Não se importe com a forma, e sim com o que ele vai trazer de benefícios para você, que é aferir a temperatura. E o Panifix está maravilhoso. Obrigada, Marisa. O que é isso? Ah, então aqui, ó. O meu é azul. Mas ele parece preto, né? É azul. Cara, eu comprei muito tempo atrás no Mercado Livre. Não, esse veio na mala. Esse veio na mala? Eu vendi aqui na mala. Foi a Amazon. Não, foi a Amazon, então. A gente comprou pela internet. A gente era muito safo. A gente já comprava as paradas, mandava entregar onde a gente ficava, que era para não perder tempo da viagem procurando as quinquilharias de Fernando. Eu fazia chocolate, aí precisava desse termômetro. Eu nem fazia pão quando eu comprei ele. Como deixar a casca mais fina? Valéria, acho que eu já respondi a sua dúvida. A La Russa indica levain e seco no livro da... Pode usar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Entendam que dentro do universo pão existe um personagem que se chama fermento. E ele vai fermentar o seu pão através da sua atividade. Você escolhe o fermento que você deseja usar e você é livre. Ou pelo menos deveria, no mundo ideal, né? No planeta Terra a gente deveria ser livre para usar o fermento que desejasse sem ser julgado, né? Mas não é isso que acontece. Ô, Claudinha, obrigada. Quem faz a diferença são vocês lá dentro. Vocês estão hoje em peso aqui, hein? Gostando de ver. Dancas. Como identificar que a segunda fermentação passou do tempo? Então, eu não faço essas divisões. Para mim, o que interessa é o final do ponto da minha massa. E geralmente eu faço o teste do dedo e convivo com a massa. Internet está voando, sei lá. Deu uma caidona, Rodrigo. Nanda, assisti seu vídeo sobre farinhas e não encontrei a que eu uso. Conhece? Dona Maria? Não conheço. Dona Maria é minha síndica. É verdade, é a Dona Maria. Mas eu posso te falar, eu não vou dizer que eu não conheço, não. Porque eu recebi alguma coisa há muito tempo atrás, eu não sei se o Rodrigo não postou. Dona Maria, a gente não recebeu alguma coisa de Dona Maria? Não. Eu já ouvi, não é estranho. Eu fiz a piada com a minha síndica, mas a minha síndica é Dona Maria mesmo, tá? Mas eu já recebi alguma coisa dizendo de Dona Maria. Ela não está lá nessa aula, é verdade. Mas alguém já me falou que existe isso. Isso não é... Vou ter que ter no banco de farinha. Você vai ter que ter no banco. É porque a gente tem um banco fechado que está no curso. Lá na aula eu falo alguns nomes, mas eu tenho um banco também. Não é um banco de dinheiro não, gente. É um banco de farinha. Super precioso, mas eu tenho. Um dia quero... Paty, é só você ir usando tudo. Tipo louca mesmo. Tem que ter a live da libertação. É meio que essa. Vou amar as aulas de bolo. Eu não escrevo mais o que vocês dizem. O Rodrigo ficou muito chateado, porque uma vez vocês ficaram pilhando a aula de bolo. Eu fiz a aula de bolo e poucas pessoas desejaram a aula de bolo. Aí o Rodrigo traumatizou e me proibiu de fazer a aula de bolo. Aqui temos uma pergunta. Alimentar é diferente de refrescar o fermento? Não, é a mesma coisa. Alimentar, acordar, refrescar, ativar, multiplicar. Apesar que multiplicar não deveria, mas é. Isso são tudo sinônimos, tá bom? É tudo quando a gente pega a isca, dá a comidinha e espera crescer. A gente está refrescando, alimentando, propagando a cultura, ativando. É isso aí. Como posso melhorar a minha pestana? Melhorando o seu processo. É triste isso? É, para todo mundo, para mim também. Toda vez que a gente faz uma coisa nova, a gente tende a perder a pestana. Por quê? Porque é muito sensível. Então o processo tem que estar muito redondo, principalmente quando a gente está testando um forno, tá? Então entendam que quando vocês começam a fazer muitos testes simultâneos, a pestana se perde no meio desses testes. Por isso que eu falo para vocês fazerem só um teste de cada vez. Principalmente porque eu não quero que vocês tenham esse negócio de ficar sem a pestana e aí vocês ficam sofrendo. É melhor vocês fazerem um teste de cada vez. Vai na minha. Nanda, você acha que é possível fazer doces
doces, bolos veganos com levain? Acho que sim, você vai ter que substituir ovo e manteiga. Se você tiver de acordo em usar os óleos vegetais, está tudo ótimo. E se você souber substituir o ovo, está tudo ok. O glúten é um ótimo espessante. Então, o mundo vegano com glúten é muito farto de sabores e texturas. Diferente do mundo vegano gluten free, que é o troço sofrido, gente. Só quem viveu esse mundo sabe. Como eu vivi esse mundo por 4 meses, eu sei muito bem. Então, é difícil. Não é impossível, mas é bem difícil. Quero fazer seu curso. Será muito bem-vinda. Aceitamos tu. Tá vendo, Rodrigo? Tá vendo, Rodrigo? Nanda Costela. Não entendi, mas tudo bem. Eu falei da costela. Que costela? Bolo. Do quê? Eles pedem o bolo, mas eles não viram a costela. Gente, eu vou tirar foto da costela que eu fiz, que eu botei a panela para aproveitar a quentura do forno, tá? Vocês não têm noção. Inclusive, ela tá lá ainda morna, ela tá desde 10 horas da manhã, gente. Tá um espetáculo. Amarra as pernas do Rodrigo, meu sonho. Meu sonho. Nanda, você gostou sobre o que eu respondi das chicotadas? Gostei, Leila. Você pode botar aqui que se eu falo isso, é capaz de eu ser queimada viva na fogueira. Faço 3 pães em cada fornada. Separo as porções antes ou depois das dobras. Amigos, vamos entender o que eu falei no início da live. Maçona, tirei pronta do equipamento e está descansando. Maçona, não tirei pronta do equipamento e estou fazendo dobras. No final, na hora de porcionar, quando eu for dividir a massa, vou aproveitar para fazer a modelagem, ok? Imagina você separando 30 pãezinhos e fazendo dobras individuais em 30 pãezinhos. Você já imaginou isso? Não imagina não, que só de imaginar dá preguiça. Pensa assim, tudo que você imaginar e não fizer muito sentido, você está certo. Você visualizou 30 pães, 60 pães, imagina mais. Imagina 100 pães, você fazendo dobra, sequência de dobra em cada bolinha. Não existe, então não é verdade. Não é bom? Eu faço assim. Quando não tem ninguém para me responder as minhas dúvidas, porque todo mundo tem dúvida, gente. Eu imagino essas coisas. Eu fico imaginando uma coisa assim, muita quantidade. Aí se eu imagino que é improvável, eu falo, é impossível. Aí pronto, já resolve. Alterar a proporção no momento de refrescar altera o tempo de fermentação do pão? Sim. Parece pergunta do Silvio Santos. Sim, não, sim. Nanda, adoro suas lives. Obrigada, Sandrinha. Nanda, podemos fazer levain com farinha integral? Pode. Pode. Fiz um pão, ficou lindo, mas quando esfriou virou pedra. Calma. Aquece ele e vê se ele vai ficar pedra de novo. Esse lance, gente, vocês têm que se libertar também. O pão, ele não fica igual a fresquinho, tá? A vida inteira. É que nem a gente envelhece, o pão também, aceita. Só que assim, lógico, quando ele ficar uma pedra, pode ser que tenha muita coisa dado errado. Mas às vezes ele fica somente um pouco mais rígido e vocês já ficam nesse vertente pedra, menos. Será que se você aquecer, ele não volta ao que foi um dia? Se ele não voltar, pode ser que você tenha errado mesmo, tá? Mas geralmente volta. Uso de panelas. Vocês podem usar várias panelas, vocês vão ter que identificar e ter cuidado. Eu gosto mais da de ferro. Rodrigo tem síndrome do pé nervoso. Ai, olha só, perguntei ao meu psiquiatra e tem tratamento. Ai, por favor, me manda isso, inbox. Eu preciso, gente. Eu sofro por perseguição desde a época da adolescência. Tinha um cara que sentava atrás de mim no rodízio da sala, lá no meu colégio, que ficava balançando o pé também. Eu odiava aquele garoto, odiava mesmo. E aí, gente, eu caso com uma pessoa que balança o pé, gente. O que é isso? Não é a mão que balança o berço, não, é o pé, né? Pô, pelo amor de Deus. Quando ela comprou quase... O quê? Do laser? Do quê? A Malu tá rindo.
Rindo de você. Olha ela rindo de você. A Malu às vezes quer que eu apague as fotos de caretas que eu boto nos meus stories. Vocês acreditam nisso? Ela tem vergonha. Ela tem vergonha da minha autenticidade. Ela tá rindo. Deixa ela. Vou pedir de presente de aniversário aqui em casa um termômetro. Peça. Não pede só o termômetro não. Pede mais coisa. Se valoriza. Hein? Não, pede mais coisa. Aqui em casa eu faço uns pedidos bem grandes. Porque aí no mínimo vem uma coisa pela metade, né, gente? Aprende comigo. Ai, meu termômetro é verde. Eu queria. Minha cor preferida é verde. Teu cabelo hoje tá quietinho. É porque hoje eu dei uma arrumada, né, gente? Quando a gente filma as coisas aqui em casa pra vocês, a gente dá uma arrumadinha. O que pode ser usado se eu não tenho baneton? Caixa de ovo, forma de bolo inglês, escorredor de macarrão, escorredor de arroz, bacia, bowl. Hoje a pessoa que me regula não tá aí não, né? Bowl, né, Rodrigo? Por que você não fala tigela? Tigela. Gente, as pessoas são muito loucas. Cesto de vime. Cestinho. Cestinho, tipo aquele cestinho de pão de couvert, gente. É isso aí. Olha aí, ó. Já tá fazendo a bábica para encomenda. Isso mesmo. Faz porque tem muita gente igual a minha sogra. Gosta de comer, mas não quer fazer. Graças a Deus, a gente tem que agradecer essas pessoas todo dia, que existam mais pessoas como essa, para que a gente possa ter encomendas. Vou comprar uma batedeira. Isso aí é muito delicado. Eu não gosto de me responsabilizar por essas coisas. Vocês veem nos meus stories tudo que eu tenho, tá? Mas eu fico na mão do palhaço quando vocês querem que eu recomende um negócio. Isso é um passo financeiro que vocês... cuidado, né, gente? Assim... Eu não gosto de indicar, porque às vezes se eu indico, vocês vão falar que é muito caro, que não sei o quê. Vocês têm que pesquisar e ver o que cabe no bolso de vocês e os objetivos de vocês. Não usei farinha de Israel. Não tive tempo para isso. Nem lugar. Não, forno até tinha. No último tinha, mas e cadê? Eu tinha tempo para isso? Não, só tinha micro-ondas, né? Aquilo é forno também. É igual ao do Daniel, tem a função de forno. Não, daquelas máquinas fazer pão, tipo a Britânia, sabe? Pois é, eu tenho um amigo lá na Itália que tá me azucrinando com essa massa. Com essa máquina. É legal? Não sei, gente. Não curto essas coisas. Eu vou dar o depoimento da minha sogra. A minha sogra tinha uma máquina dessa. E ela falava que na hora que o pão saía era bom. Depois o pão era praticamente um tijolo. E ela deu a máquina. Esse é o depoimento da minha sogra. Eu confio na minha sogra, tá? Não, da temperatura muito alta influencia na formação da pestana? Sim. Fiz suas receitas de bolo aqui aprovadíssimos. Olha aí que beleza. Gente, eu não posto nada que é ruim, tá? Dá licença. Aqui não tem modéstia pra isso não, tá? Eu não tenho que ter modéstia sobre uma coisa que é muito boa e altíssimo nível. Tudo que eu posto é gostoso. Tudo. Por quê? Porque eu vendo. Eu vendo e os clientes ficam loucos. A minha família fica maluca, meus alunos do Panifix também. Então, assim, as paradas são gostosas, gente. Faz aí, cara, aproveita. A hora certa de cortar o pão funda, fenda? Não entendi. O buraco, o corte é muito fundo. Como assim? É funda? O corte é fundo. Na massa crua? É. Eu acho o seguinte, se você achar que seu pão poderia ter fermentado mais, você pode aprofundar o corte. Se você tá confiante com o ponto de fermentação, não precisa aprofundar tanto. Com cara de alguém de Portugal, essa pergunta. Com cara de quê? Alguém de Portugal. Não, foi a Cláudia Marquezine. Foi? Eu vi aqui, ó, Cláudia Marquezine. Na aula presencial, você ensina a fazer o levain? Bem rapidinho, a gente comenta sobre isso, porque atualmente a aula presencial, ela tá com foco no mão na massa. Mas você dá o levain. Eu dou o levain. Temos 7 minutos. Opa, gostei, Joyce. Deixa eu falar aqui. Posso fazer fermento biológico mais levain? Já falei para vocês que pode. No mundo de vocês são livres para usarem a forma de fermentar que desejarem. Forno, todos os fornos são iguais? Não. O tamanho do pão ou da massa interfere no processo? Vocês viram que durante a aula apareceu isso aqui, né? Então logo essa pergunta já foi dita, né? Como fazer
para... Quê? Como fazer para que a minha massa não fique quente? Seja amigo da sua geladeira e tenha um termômetro. Onde encontro informações sobre o curso? Dentro em breve, a gente vai fazer um evento, o melhor pão do mundo. Após esse evento, eu abro as inscrições do Panifix. Fica ligada, participa do evento. O evento é super maneiro, tá? A gente aprende a fazer bastante coisa no evento. E aí, se você desejar se aprofundar, você se junta a nós. Paty, foi um expresso. Ah, tá. Gente, para vocês que querem saber, foi a Aran, tá? Não ganho nada do Aran, não, mas foi no método Aran. Que eu recebi uns inbox perguntando. Sei que tudo depende do método. Não mudou nada onde poderia estar o erro, considerando que o levante saudável que cresce, lá. Sim, mas e aí o que? Lucy, eu não vi o que você perguntou, filha. Agora babou, porque eu não vi. Sei que tudo depende do método. Não mudou nada onde poderia estar o erro. Aonde? Considerando o levante saudável que cresce, porém está fraco no momento. Já fiz várias coisas. Ah, tá. Você está dizendo que o seu levanta fraco? Você não deve estar convivendo bem com ele. Se você já fez tudo direito. Como assim? Não entendi seu erro. De repente não tem nem erro. Que up é esse que você quer dar, mulher? Convive com seu filho aí, com seu fermento. Vai dar tudo certo. Às vezes não tem erro nenhum. Você que está achando que tem erro. Você está usando? Está fazendo pão? Está dando direito? Então, é esse o padrão do seu fermento. Eu tenho uma aluna que mora em São Francisco, o fermento dela demora 8 horas para chegar no pico. E ela faz pães maravilhosos. Essa é a realidade do fermento dela. É isso, entendeu? Com exemplo. Gente, vou salvar a live aqui para vocês. Fiz uma foto super bonita antes de vir aqui para a live, tá? Vou postar lá no meu feed. E eu quero que vocês escrevam lá para me ajudar e ajudar vocês. O que foi mais importante para você que você aprendeu na aula de hoje? E se você desejar também colocar o que você deseja aprender, é um plus, é um a mais para mim, ajuda muito. Coloca lá nos comentários. Cara, tem bastante gente aqui. Então, dá essa força aí, dá essa moral, né? Afinal de contas, estou te pedindo nada. Estou pedindo para você ir lá no comentário, né? E fazer isso. Por quê? Porque você vai deixar claro que você é uma pessoa maravilhosa, que você estava aqui e aprendeu alguma coisa de útil para a sua vida, tá? E isso é muito importante, porque essa live só existe para vocês aprenderem algo e logo aplicarem, para vocês tirarem uma dúvida e terem um melhor rendimento em casa, com qualquer estilo de pão, tá bom? Então vou encerrar a live aqui e salvar para vocês.